Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, aonde você estiver, que a graça, a comunhão do Espírito Santo possa te alcançar grandiosamente, né? Porque só Deus pode fazer maravilha na sua vida. Só Deus pode fazer o que ninguém pode fazer, jamais, né? Que maravilha é essa e ver esse Deus maravilhoso. Que maravilha está na presença de Deus, né? Buscando sempre obedecê-lo, ouvi-lo e praticá-lo, os mandamentos, a palavra de Deus. Se nós buscamos a obedecer a voz de Deus, se nós buscamos a praticar aquilo que agrada a Deus, não tem como, meus amados, nós se perder. Não tem como nós viver uma vida de derrota desde quando nós obedecemos a voz de Deus. Desde quando nós buscamos obedecer, ouvir e praticá-lo, a palavra de Deus. Olha o que diz aqui a respeito de Saul. Saul, ele faz um sacrifício a Deus, um sacrifício que foi reprovado, mas ele não deixou de fazer o sacrifício. Aqui em 1 Samuel capítulo 13, né? Capítulo 13, versos 8, vai dizer assim: Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Eu não sei se você conhece a história de Saul, né? Saul, Deus levantou ele para tomar conta do povo de Israel, mas não pela vontade, o querer de Deus. É porque o povo pediu, né? O povo pediu um rei, depois que Samuel já estava velho. E aí o povo pediu um rei, e aí Deus falou: não, eu vou dar um rei para vocês. Falou para Samuel, Samuel, fala para o povo de Israel que eu vou dar um rei para eles. Só que esse rei que eu vou dar para eles é um rei que vão aprisionar eles. Aí Deus fala através de Samuel para o povo: falou, o rei que eu vou levantar vai aprisionar vocês, vai levar vocês, tomar tudo que vocês têm do melhor. E aí vai explicando para ele. E mesmo assim o povo falou: não, nós queremos um rei que possa sair à nossa frente. E aí eles forçaram Deus dar um rei para eles, né? Forçaram mesmo. E aí ele cede, exatamente, Deus vai lá e cede um rei, que é Saul. Não sei se você conhece a história, né, de Saul. Quero dar paz aqui, um abraço já para Mari Andrade, né, José Carlos, Maria Alves. Deus abençoe, Maria Alves, forte abraço. E aí quando Deus fala com Samuel e mostra para Samuel Saul, Deus falou ao homem sair, né? E aí Samuel conversa com Saul, fala a respeito de Deus, fala a respeito de que ele seria, né, um homem responsável pelo povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que Saul era um dos homens que mais sobressaía de todos os homens naquela época. Do pescoço para cima ele se saía em boniteza, acima de todo, não tinha homens igual. Para você ver que até mesmo Samuel, mais para frente, quando Deus rejeitou Saul, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, Samuel se confundiu. Ele achou que era um dos mais bonitos, mais formosos de Jessé. Por quê? Porque Samuel era do mais bonito e mais formoso de todo o povo daquela época. E aí, porque ele era bonito, era vistoso, né? E é tanto quando Samuel, aliás, vai na casa de Jessé, que Deus manda, falou lá, escolhi um rei de lá.
E aí, o primeiro que Samuel encontra ali da casa de Jessé, dos filhos de Jessé, ele já quer ungir. Deus fala: não, não é isso aí não. E aí você sabe a história, né? Passa os 7 filhos de Jessé. E aí Samuel pergunta: não tem mais alguém? Que aí o pai diz: não, tem um que está lá no campo, né? Chama Davi. Mas o objetivo não é esse, só para você entender como que o homem se confunde, né? Quer dizer, Samuel não era qualquer homem, ele era profeta e o homem de Deus. A Bíblia fala que nenhuma palavra caiu no chão da boca de Samuel, que Deus era com ele. E aí Deus chama Samuel, mostra Saul para ele, né? Você sabe a história, que ele vai procurar um jumento. Tudo é estratégia de Deus, né? Deus faz nada em vão na vida do ser humano, nada. Se eu e você estamos respirando este ar, é porque Deus tem um propósito para mim e para você, sempre Deus teve. É porque o homem demora de enxergar, né, o propósito que Deus tem para nós. Deus tem um propósito para mim e para você, para salvação para nossa alma. E nisto, às vezes, nós demoramos de perceber. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que eu e você reconhecemos que deveremos andar no caminho do Senhor, no caminho de Deus, nos caminhos de Deus, em Cristo Jesus, nós não temos livre-arbítrio mais. Não. A partir deste momento, quem vai nos governar e dominar a nós é o próprio Deus, através da palavra dele. É o próprio Deus que vai designar de que maneira nós temos que se posicionar, de que maneira nós temos que obedecer, de que maneira nós temos que viver na presença dele. A partir desse momento, tudo é do tempo dele, não é do meu nem do seu tempo mais. A partir do momento que eu e você aceitamos, né, Jesus que nos aceita, na verdade, é a maneira de a gente se expressar, né? A partir do momento que nós realmente escolhemos andar nos caminhos de Deus em Cristo Jesus, a partir deste momento, o tempo não é mais nosso, o tempo é de Deus. Mas muitas das vezes as pessoas tomam o tempo de Deus, elas vão encurtando, né, o tempo de Deus na vida delas, ela vai encurtando por falta de obedecê-lo, né, por falta de permanecer fiel e firme na presença de Deus. Olha o que fala aqui, ó. Depois que Samuel passou o recado de Deus para Saul e tudo, né? E esse momento aqui era um momento de Saul se tornar literalmente rei de Israel. Era um momento. Ele tinha indicado para ser rei. Até nesse momento ele não era rei oficialmente de Israel. Ele foi só indicado por Deus através de Samuel, né? Mas nesse momento aqui era para confirmar literalmente ser um rei de Israel. E aí, se você conhece a história, Samuel faz um trato com Saul e diz: olha, em tal cidade, em tal lugar, tal dia, espere 7 dias lá para fazer esse grande sacrifício a Deus. E Saul falou: tá bom. E ele se encontra com todo o povo neste lugar. E o título vai dizer assim: Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel apresentava a Deus. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Olha como que é o ser humano. O ser humano é difícil aprender a esperar em Deus. É difícil. O ser humano sempre quer sobressair da maneira dela, do jeito dela, da forma dela, e sempre procura um jeito, né? O ser humano é assim, sempre procura uma forma, maneira, um jeito para sobressair, e uma maneira que a Deus aceite. Sempre o ser humano quer arrumar um jeitinho, uma maneira, e que Deus apoie.
sempre dessa maneira. E aonde muitas das vezes as pessoas se perdem, o cristão se perde, por não saber esperar em Deus. Perde grandes valores, muitas das vezes até a salvação. Por não saber esperar, por não saber confiar, por não saber ser uma pessoa determinada a andar nos caminhos de Cristo Jesus, dê o que der. Ainda mais na época de hoje, né? E aí Saul se sentiu como se fosse desprezado, né? Porque chegou o dia, o momento e a hora falado por homem, tá? Foi falado pelo homem. E aí o povo foi dispensando, foi embora, o povo foi dispensando. A ponto dele pensar que a chance dele de ir embora. Ele pensou, mais para frente vai falar. Ele disse para Samuel, explicando para Samuel, né? O profeta Samuel vai explicando. Não, o povo foi dispensando, os inimigos estão próximos, né? Que tinha os inimigos, estavam próximos, para atacar eles. E aí o povo foi dispensando, ele adiantou fazer o sacrifício. Deus, ele requer de mim, de você, que hoje também tem um sacrifício. Tem, pastor? Tem. E muitas pessoas fazem sacrifício fora do tempo de Deus, fora do tempo que agrada os olhos de Deus. E aí veja só, Saul teve o sacrifício de fazer, ele fez o sacrifício certinho. Todo, como diz aqui a palavra, né? Ele fez o sacrifício, mas o tempo e a hora não era ainda exata de Deus. E muitas das vezes o cristão hoje em dia faz tudo certinho, mas ainda não é o tempo, o momento de Deus. Por quê? Porque nós temos que esperar e aprender a andar no tempo de Deus, no tempo de Deus. E muitas das vezes, por nós saber como tem que fazer, como aqui, por exemplo, Saul sabia de que maneira tinha que fazer o sacrifício a Deus. Não sei se você está me entendendo. Saul sabia como fazer o sacrifício a Deus. Então, como ele já sabia, ele não esperou mais ordem de ninguém. Ele fez por conta própria o sacrifício a Deus. Mas o tempo estava errado. Ele fez tudo certinho, mas o tempo estava errado. Ele fez no tempo dele, não no de Deus. Por mais que estava marcado, né, para aquele dia. Mas faltava alguns minutos, algumas horinhas faltavam. É muito forte isso. E o que quero chegar com isso aí? Hoje em dia as pessoas vão à igreja, porque ir à igreja também requer um sacrifício, ir à casa de Deus. De que maneira? Você vai entender. Sacrifício de louvor, de adoração, um sacrifício que está lá em Romanos, capítulo 12 de Romanos. Sacrifício que vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus. Mas tem que ser tudo no tempo de Deus. As pessoas elas vão na igreja no dia que quer, no dia que pode, no dia que dá e quando quer. Que sacrifício é? Porque nós temos que andar no tempo de Deus e fazer tudo no tempo de Deus, para que tudo venha correr bem na minha e na sua vida. E muitas das vezes as situações, é claro, que nos aperta, né? As situações, muitas das vezes, como Saul aqui se viu numa situação muito complicada, mas aí é o momento que Deus testa a nossa fé. É o momento que Deus está olhando para nós. Se realmente nós confiamos nele, espera nele e somente nele, não importa o que os outros pensam, deixa de pensar. Olha como é que é forte aqui, ó. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mas acabando, veja só, mas acabando ele de oferecer holocausto, eis que chega Samuel, quer dizer, acabando dele fazer aquela oferta, chega Samuel. Muitas das vezes é assim que se encontra hoje em dia.
A pessoa, ela espera e acha que Deus não vai agir mais, acha que o tempo está esgotando. O tempo é de Deus, meus amados. Jesus vai dizer ainda para aquela irmã do morto, lembra? De Lázaro. Ele vai falar assim: aquele que crê, ainda que morra, viverá. Hoje o povo está muito descrente, muito descrente. As pessoas olham para nós, vê a gente clamando, buscando a Deus, elas já olham assim: ah, Deus não está com esse não. Porque ora, busca, é monte, é jejum e nada acontece. Então Saul se viu dessa maneira. E aí veja só, mal acabaram ele de oferecer holocausto, que for sacrifício, eis que chega quem? Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Ele tinha acabado. Se ele espera mais alguns minutos, ele fazia o sacrifício no tempo certo. Muitas das vezes não sei a tua luta, a batalha que você está enfrentando, Deus está vendo. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho, porque é tudo um tempo de Deus. Não procure fazer nada no seu tempo. Não vamos procurar fazer nada no nosso tempo, porque o nosso tempo não pertence mais a nós, pertence a Deus. Ontem eu pregava isso aqui na nossa igreja e falava para a pessoa: você sabe por quê? Que muitas das vezes as coisas não fluem, e às vezes você tem esperado, e na hora que estava quase o tempo de Deus, você tomou a frente do tempo de Deus, e você fez, mas você fez fora do tempo. E aí é onde as coisas não dão certo. Falar para as pessoas, às vezes você vem à casa de Deus, mas você vem no seu tempo. E chega aqui, senta num banco e já fica olhando no relógio. Quando você olha no relógio, está olhando o seu tempo para você. Buscar Deus é no tempo de Deus, é permanecer no tempo de Deus. Esse negócio, a pessoa diz: não, mas nós vivemos livre-arbítrio. Então, mas livre-arbítrio é quando nós não andamos nos caminhos de Deus. Você escolhe andar nos seus próprios caminhos. Deus, o próprio Deus permite isso, é claro. Mas a partir do momento que nós assumimos a responsabilidade a andar nos caminhos de Deus em Cristo Jesus, meu amado, minha amada, o tempo já não é nosso, o tempo é de Deus. O ser humano que vai encurtando o tempo de Deus, né? Chega na casa de Deus, na congregação, chama a congregação, que é onde está o povo unido, né, buscando a Deus. Muitas das vezes ela chega na congregação, chega de qualquer jeito, muitos nem agradecem a Deus. Esse aí já começa dentro de casa, né? Sai de casa já nem agradece a Deus. Vai para a casa de Deus, chega lá, já chega atrasado, e na hora que o pregador começa a pregar, já está preocupado com o tempo. Então, é a pessoa que vai diminuindo o tempo, mas o tempo é de Deus, tanto nessa vida e a vida por vir eternamente. E muitas das vezes nós perdemos, mesmo invocando a Deus, clamando a Deus, porque nós sempre queremos fazer, ou dar um jeitinho para fazer do nosso jeito ou da nossa maneira. Quero mandar um abraço aqui para o Edivando, né? Edivando, forte abraço, Edivando. Um abraço aí para a mamãe, tá? Para a Suzy aí, o pessoal aí, forte abraço aí, Deus abençoe mesmo. Estamos na batalha, na luta aqui, mas vamos para frente, né? Se for para sofrer por causa de Cristo, vale a pena, vale a pena. Olha o que diz aqui: mas acabando ele de oferecer holocausto, né? Eis que chega Samuel, Saul lhe sai ao encontro para saudar, mas era tarde já era tarde. Samuel perguntou: que fizeste? Samuel perguntou: o que fizeste? Eu imagino aqui agora essa pergunta aqui, Samuel perguntando o que fizeste. Imagine naquele dia que todos vão prestar conta a Deus. Está lá em Romanos também 14:12. Todos vão prestar conta, e Cristo Jesus, que hoje é advogado, naquele dia ser o grande juiz, perguntar para mim, para você assim: o que fizeste? O que fizeste?
Porque hoje a pessoa pode fazer o que quiser, né? Só uma coisa que ela não vai poder fazer é deixar de prestar conta a Deus. Eu estava falando isso na outra live aqui, né? É de deixar de prestar conta a Deus, literalmente. Literalmente. Porque todos vão prestar conta. Uma coisa é você prestar conta de Deus numa coisa que nós estamos praticando. Às vezes choramos, às vezes passamos um tempo difícil, luta, batalha, mas chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fiz como diz a tua palavra. E aí Jesus vai dizer o quê? Tem uma passagem que Jesus fala, né? Tem uma passagem que Jesus vai dizer: entrai no gozo do meu Pai. E outro ele vai dizer: apartai de mim que vós não te conheço. Meus amados, Jesus está às portas, voltando. E servir a Deus não precisa inventar nada. Inventar nada. E aí Samuel pergunta: que fizeste? Quer dizer, por que não esperou um pouquinho mais? Por que não aguentou um pouquinho mais, que a providência de Deus estava chegando? A providência de Deus estava pronta para você. A providência de Deus estava chegando. Faltou algum minuto você esperar. Imagine Samuel, com a visão que ele tinha de Deus, olhando para Saul. Saul, não foi qualquer pessoa que te escolheu. Quem te escolheu foi Deus. Se você espera mais um pouco, Deus entraria em providência para sempre. E aí muitas das vezes nós perdemos grandes coisas da parte de Deus por falta de esperar um tempo de Deus. Um tempo de Deus. Aí se você for ver, pastor, mas lá em Eclesiastes vai dizer que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Mas existe também um tempo de Deus. Um tempo de Deus. Não sei se você está me entendendo. Como tudo o seu tempo. Lá vai explicar direitinho, claro, né? Mas quando nós aceitamos andar nos caminhos de Deus, em Cristo Jesus, já é o tempo de Deus. De que maneira? Por exemplo, a partir do momento que Deus manda alguém falar do filho dele para outra pessoa, por exemplo, no primeiro dia que alguém vai falar de Cristo para mim, aquilo ali, a partir daquele momento, já é o tempo de Deus na minha vida. Eu que rejeitei alguns anos ainda, tempo de Deus. E aí, voltando aqui, diz assim, ó: Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul. Sempre o homem quer responder, mas é tarde, né? Amém, amém. Edivando falando aqui, Salmo 40. Isso é forte, hein? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele inclinou para mim. Isso é forte aí, confirmação. Muito forte isso aí. E aí, voltando aqui, ó, é lá em 1 Samuel 13, né? 13, 11. Respondeu Saul, vendo, isso aqui, presta atenção, ó, vendo que o povo se ia espalhando. Você não pode olhar para fulano, para ciclano. Você tem que olhar o que Deus fala. Eu tenho que olhar o que Deus está falando comigo, o que o Espírito Santo está falando. Não é o que o fulano acha, o que o fulano pensa. Ah, mas fulano está dispersando, está indo embora. Estava comigo aqui na fé, estava na batalha e tal, e foi embora. Então, mas Deus conta com você. É com você que Deus conta. É em você que Deus depositou a confiança dele em você. Não é com fulano, com ciclano. Se fosse com ele, com ela, com fulano, com ciclano, estaria junto contigo para tudo. Para tudo, tudo, tudo. E aí diz assim, ó, vendo, ele respondendo, Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas num dia aprazados, que os filisteus, olha aqui, ó, que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Quer dizer, ele olhou para o povo,
olhou para os inimigos e não olhou esperar no tempo de Deus. É o que sucede hoje em dia. As pessoas olham para a circunstância, a situação, os inimigos hoje, né? Olha os problemas e esquece que Deus está no controle, no comando em tudo, de tudo, de tudo. E aí fala assim ainda, ó, eu disse comigo, olhe, isso aqui Saul respondendo para Samuel, eu disse comigo, quer dizer, ele pensou consigo. Agora descerão os filisteus contra mim a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. É o que acontece hoje em dia. Ele não está preocupado tanto com o povo e com o inimigo. Isso foi uma explicação que ele tinha que explicar. E aí, quando o homem se perde, ele arruma tanta explicação, né? Ele estava preocupado com a posição dele. Ele estava preocupado com a posição dele. O povo foi dispensando e os filisteus já tinham se acampado contra nós, né? Contra mim, ele diz aqui, e o Senhor ainda não me tive a benevolência, quer dizer, ainda não fui ainda concedido a rei. E aí atropelou o tempo de Deus. Então, muitas das vezes, Deus espera de mim, de você, um sacrifício limpo, santo, agradável, como está em Romanos 12, né? Santo, agradável, quer dizer, sacrifício vivo, quer dizer, a única coisa que mudou aqui do sacrifício, qual que foi, pastor? Que hoje Deus requer um sacrifício vivo, somos nós, vivo, nosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como assim agradável a Deus? Aí volta no tempo novamente, agradável a Deus no tempo de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus, no momento que Deus quer, da verdade, né? Na verdade que agrada os olhos de Deus. E muitas das vezes as pessoas não percebem, quando ela vai ao templo, ela vai à casa de Deus, ela vai sacrificar. Olha lá direitinho, você vê em Romanos, ela vai estar indo sacrificar, aí ela vai preocupada com o tempo. Se o pastor levar meia hora pregando, já está preocupado. Que sacrifício que ela vai agradar a Deus? Nenhum sacrifício. E aí ela atropela o tempo de Deus. Claro que Deus hoje, nós vivemos, aliás, né, pela graça, mas nós não tem tempo eterno aqui. Nós vivemos pela graça. Deus vai dar outra oportunidade, outro tempo. E aí diz assim, ó, muito interessante isso aqui. E forçado, ele explicando ainda, e forçado pela circunstância, oferecia holocausto. Meu irmão, quando Deus está no controle de tudo, pode vir o inimigo que for. O salmista Davi, ele sabia que Deus estava com ele no meio de tanta batalha, que ele chega a dizer que mesmo se estourasse contra ele um exército, ele não temeria mal algum, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele já sabia que Deus estava com ele. Anne Santos, um abraço, Deus abençoe. Então, por isso que nós temos que examinar as Escrituras e obedecê-lo da maneira que agrada os olhos de Deus, no tempo de Deus. Saul fez o certo, ele sabia como fazer o sacrifício. A única coisa que ele errou, não esperou o tempo de Deus. Tem gente assim, tem aquela hora, aquela busca, que ela é fiel a Deus, mas age sempre fora do tempo de Deus. E o que falta é a pessoa agir no tempo de Deus, esperar pacientemente, confiantemente em Deus. Olha o que Samuel vai dizer. Então disse Samuel a Saul:
procedeste neciamente, quer dizer, procedeste loucamente, e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Olha aí, quer dizer, procedeu neciamente, quer dizer, loucamente, de não fazer um tempo agradável a Deus. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, para sempre. Então a passagem lá no Novo Testamento que vai falar sobre a fé, né? A fé uma vez provada, é como se fosse aqui. A fé uma vez provada por quem? Por Deus. A fé uma vez provada. Quem que prova essa fé? É Deus. Um tempo de quem? De Deus. Tempo de Deus, momento de Deus. E Saul fez tudo certo, porém fora do tempo. Tem pessoas que fazem tudo certo, mas ela faz tudo do jeito dela, tudo da maneira. Eu falo isso para você porque Deus nos ensina a palavra e na prática, no dia a dia, tá? Quantas pessoas já trabalham com a gente que só quer fazer tudo da maneira dela, tudo do jeito dela, tudo da forma dele. Você vai explicar para o fulano. Eu já lidei com muita gente que falou: fulano, não é nem da minha maneira, nem do seu, da sua maneira, do seu jeito. Vamos fazer da maneira que está escrito. É muito mais simples. É muito mais simples para fazer, sem inventar nada. E é a maneira que agrada os olhos de Deus. Não, mas eu só posso fazer assim. Eu só posso fazer assim e só faço se for desse jeito. Aí não dá certo. Não dá certo. Porque nós temos um mandamento para seguir. Nós temos a palavra para obedecer. A partir do momento que você faz do seu jeito, às vezes você está fazendo certinho, não sei se você consegue me entender, às vezes você está fazendo certinho, porque a opção que você vai olhar para um lado e para outro, a única solução é você fazer aquilo ali. A Saul se sentiu assim, ele se sentiu oprimido pelos inimigos, ele se sentiu sozinho porque o povo ia abandonando ele. Se alguém te abandona, que te apoiava, te dando força, vamos, Deus é contigo, e elas começaram a se afastar de você, se preocupe não, é porque Deus, o próprio Senhor Deus, Ele quer cuidar de você, é o próprio Deus, Ele quer especialmente cuidar de você. Saul, ele olhou para o povo estava indo embora, olhou para os inimigos estavam se aproximando, olhou para ele e falou: pronto, vai chegar os inimigos, o povo está indo embora e ainda Deus não me constituiu rei. Deus nunca erra quando Ele te chamou, nunca errou. Deus nunca errou e nunca errará. Ele não errou quando escolheu você, e Deus não escolheu você através de homens. Deus escolheu você através do sangue de Cristo. Ele pagou um preço muito grande por mim e por você. Esse preço a qual Deus Ele requer, e Ele espera de mim um resultado. Veja só, hoje Deus espera de mim um resultado do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. E Deus espera um resultado. Por exemplo, Deus entregou seu Filho na cruz do Calvário. Ele entregou seu Filho ao pecado por causa de nós, a maldição por causa de nós. E Deus quer uma retribuição de volta para Ele como filho para Ele, uma resposta como filho. Deus não quer você pela metade, não me quer pela metade, porque Deus não entregou seu Filho pela metade, Ele entregou seu Filho por completo. Isso quer dizer que Deus te comprou por completo. Satanás, ele não tem autoridade nenhuma de dominar você. Satanás não tem autoridade nenhuma de tocar em você.
porque você foi comprado com um preço tão valoroso que não existe outro preço igual. E todos os dias o inferno inteiro e o mundo tenta substituir o preço que Deus pagou por mim e por você, e não consegue. Só vai conseguir se conseguir iludir a sua mente, o seu coração. Aí você mesmo vai anular o sangue, é você mesmo que anula. O Satanás não tem poder para anular. Se ele tivesse, ele tinha feito já, ele não tem. Então ele tenta fazer que eu e você anule, ou anulamos o preço que Deus pagou por mim e por você. De tudo que os seus olhos vê e até agora que você tem vivido, de tudo que você tem pensado, de tudo que existe nessa terra, no céu, você é a pessoa mais importante para Deus. Mais importante. Porque Ele não deu filho para comprar a terra, Ele não deu filho para comprar o mundo, né? O mundo, matéria, né? Porque o mundo somos nós, a Bíblia diz. Ele não deu seu filho para comprar estrela, sol, nada. Ele deu seu filho para comprar mim e você. Ele mesmo fez, Ele mesmo comprou, resgatou. Hoje em dia as pessoas não valorizam mais a palavra de Deus. As pessoas querem fazer tudo o tempo delas. Quer inventar isso, inventar aquilo outro. E sendo que a palavra de Deus, ela discerne, a palavra de Deus ela é espiritual, né? Se eu e você não quiser viver uma vida santa, espiritual com Deus, nós não vamos entender nunca a palavra de Deus. Porque não é o homem que ensina, é o próprio Espírito Santo que nos ensina. E aí no 14 vai dizer assim, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou, olha o coração que Deus procura. Olha aqui, ó. O Senhor buscou para si, para quem? Para si. Deus quer você e eu para Ele. Deus não quer eu e você para vaidade, para o mundo, para isso que não. Deus quer eu e você para Ele, porque eu e você pertence a Ele. E aí, ó, o Senhor buscou, Samuel falando para Saul, ó, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meus amados, por isso nós temos que conhecer o tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus, mas a gente não pode ficar fora no tempo de Deus. A gente não pode curtar o tempo de Deus. Samuel falou para Saul, olha, marcou o local, o dia aprazado, como diz a Bíblia. Mas chegando um momento, a hora, Saul, tomou a frente do tempo de Deus e fez o sacrifício errado. Ele fez o sacrifício certo, mas um tempo que não agradava a Deus. Por isso que vale a pena nós confiar na palavra de Deus. Confiar literalmente. Quando todo mundo achar que nós estamos perdidos, que não tem mais jeito, não tem mais solução nenhuma, é na hora que o momento que Deus vai agir no tempo dele, com o plano dele, da maneira dele, da forma dele, do jeito dele. É claro que a circunstância vai nos apertar sempre para nós sobressair do nosso jeito, sempre, sempre, sempre. E ainda mais na época de hoje, né? Mais na época de hoje. Voltando para a época de hoje, aqui em Romanos 12, só mudou uma coisa só, né? Naquela época ele fazia o sacrifício com animal. E hoje o sacrifício que Deus requer é esse aqui, ó. Olha lá, ó. Lá em Romanos 12, né? Rogo vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, santo, limpo,
Normalmente os animais eram oferecidos a Deus, tinha a idade que tinha que ser o animal oferecido, limpo, não podia ser com defeito nenhum, deve ser santo e agradável. Esse agradável também inclui o tempo, né? Esse agradável como um tempo certo de Deus, no momento certo. De que maneira? Porque hoje as pessoas dizem assim: não, ô fulano, você não foi na casa de Deus hoje, ou buscar Deus, ou na congregação? Ah não, eu não tive tempo, fui resolver isso, fui resolver aquilo. Não teve tempo? Peraí, o tempo é seu ou é de Deus? Qual é o mais importante, as coisas suas ou é de Deus? Então hoje em dia as pessoas colocam mais importante as suas coisas. Se der tempo, se puder e der, aí vai buscar Deus, mas vai buscar no tempo errado. E aonde as coisas não fluem, a pessoa inventa e ela cai naquilo que a pessoa inventa. Você vê aí hoje em dia, não precisa falar praga, igreja, nada, inventa tantas coisas e nós só obedecer a palavra de Deus. E as coisas serão acrescentadas na nossa vida no tempo de Deus. Saul, veja o que ele diz, né? Ele falou assim: eu vi que você não chegava, falou para Samuel, o povo dispensando, o inimigo estava aí perto, estava se apertando, e eu vi que Deus não me constituiu rei, quer dizer. Então ele agiu no tempo dele. E aonde as pessoas hoje em dias, ela deixa de ir na casa de Deus por qualquer coisinha. E ela esquece que aquele tempo ali é de Deus. Você vê que sempre, pergunta para alguém na sua igreja, você vê, sempre quando a pessoa às vezes está indo, se apronta, ou ela, o dia inteiro ela trabalha, à noite for na casa de Deus, à noite for estar louvando, sempre aparece alguma coisa. Sempre aparece algo, uma visita, ou alguém, ou alguma coisa aparece, exatamente naquele dia que é o dia dela buscar Deus. Quer dizer, aquele dia ela deu um compromisso com quem? Com Deus. E aí Deus sabe, né? Deus sabe que eu tenho que resolver isso. Isso é a resposta que Saul deu para Samuel. Tipo, mais ou menos assim, Deus sabe, né, que eu precisava fazer isso, precisando, poderia, é urgente, né? Ela disse: é urgente, não poderia. Deus sabe quando é urgente e quando não é. Por exemplo, às vezes você vai viajar, a viagem perto, né? Mas acontece um imprevisto, você não esperava. Aconteceu e aquele momento era um momento de você estar indo para a casa de Deus. Deus sabe. Mas tem coisa que acontece que você sabe: opa, isso aqui já é para atrapalhar meu tempo com Deus na casa dele. Eu tenho que vigiar. Sempre acontece isso. E aonde a pessoa enruma uma desculpa que Deus não concorda. Veja Saul fez tudo certinho, mas só uma coisa que ele não fez certinho: foi agir no tempo de Deus, fazer o sacrifício no tempo de Deus. E aqui em Romano vai dizer a mesma coisa, sacrifício de hoje. E tem pessoas por aí dizendo que Jesus já fez tudo. Vai nessa. Jesus, ele fez o que nós não poderia e não cabia fazer. Mas para a salvação da minha alma, a salvação da sua alma, nós temos que fazer a nossa parte. Não se iluda com isso. Não se engane com isso. Faça tudo no tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Ah, pastor, mas é muito demorado. Já pensou a gente buscar agir sempre do nosso tempo e na nossa mente vai estar fazendo certo? Porque está lá em Provérbios 16. A Bíblia vai dizer que aos olhos do homem todos os caminhos é bons, mas Deus pesa o espírito. Então por isso nós temos que agir no tempo de Deus. E quando nós agirmos no nosso tempo certo, no nosso olhar vai estar fazendo o correto. Porque muitas das vezes
a aflição, a luta nos aperta e nós queremos apressar as coisas. E é o momento que o inimigo oferece os banquetes, né? Você vai ver aí, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele atentou Jesus, mas tentar a gente, está lá em Mateus 4, né? Jesus passou 40 dias, 40 noites no deserto. E aí quando ele sai de lá, quem que se apresenta para ele? O Satanás com todo o banquete. Se prostra, vou te dar o mundo inteiro. Então o inimigo ele vai oferecer para mim e para você o que a nossa carne precisa. Sempre ele vai oferecer. Sempre ele vai oferecer o que a nossa carne pede, que a nossa carne quer. Porque a nossa carne ela é terrena, né? Ela cobiça das coisas materiais. A nossa carne que é a nossa matéria, ela quer sempre sobressair da maneira dela, do jeito dela, do querer dela. Isso ilude na sua carne. Sempre ela quer sobressair dessa maneira. Quando não é demais, é de menos, mas ela quer sobressair. E aonde nós temos que ter o domínio próprio para controlar a nossa própria carne. Porque o Satanás vai oferecer aquilo que a nossa carne convém, que a nossa carne quer, que a nossa carne se agrada. Sempre ele vai oferecer isso. E se nós estamos andando em espírito, estamos cheios de espírito, tudo que o Satanás oferecer, a nossa carne vai rejeitar. E aí Jesus rejeitou tudo, no fim de tudo. Jesus fala para o Satanás: adorará somente o Senhor Deus. E assim se tentou Jesus, que é filho de Deus. Imagine nós, ainda mais na época de hoje, né? Que nós estamos vivendo a eficâcia de Satanás. Você já leu isso? Está lá em 2, né? Tessalonicenses. A eficância de Satanás. As pessoas trocou a verdade pela mentira. Muitas delas preferem, elas ouvem a verdade, mas escolhe a mentira. Escolhe a mentira. Pode observar para você ver hoje em dia. As pessoas dão uma que ouve, elas dão umas que querem a verdade, elas se faz que querem a verdade, elas se fazem que ouve a Deus, mas ela toma a posição, né, digamos assim, ela escolhe a mentira. Por exemplo, quer dar um exemplo para você? É só você ver Acabe, o rei de Israel. Está lá em 1 Samuel, se não me engano, 18:12. Acabe sabia e conhecia Micaias. Ele sabia quem era Micaias, sabia que era homem de Deus, profeta de Deus, mas ele preferiu crer e acreditar em 400 profetas de Baal e morreu por aí. Tem gente que vai morrer dessa maneira, sabe o que é certo, sabe que atitude tem que tomar, a posição que tem que estar. Veja o que Jesus falou para a mãe, para os irmãos, para as irmãs. Mãe, irmãos. Quando Jesus estava pregando num templo, e aí chega alguém e fala: tua mãe, teus irmãs estão lá fora. Jesus fala: pois é, o tempo delas estão errados. O tempo deles não é lá, o tempo deles é aqui. Jesus fala assim: meu irmão, minha mãe, meus irmãos são todos esses que ouvem meu Pai celestial. Quer dizer, eles estavam, o tempo que eles estavam andando ali era um tempo deles. Era para eles estar andando no tempo de quem? De Deus. No tempo de Deus, não no templo, no tempo de Deus. Jesus falou: não, a posição deles está errada. Eles estão andando no tempo deles, fazendo a maneira deles. Eles têm que fazer da maneira que vocês estão fazendo aqui, ó. Jesus disse bem claro: eles têm que fazer da maneira que estão fazendo aqui, ó. Esses que estão aqui ouvindo a palavra do Pai Celestial. E voltando lá em Acabe, o rei de Israel, e Josafá falou para ele: ô rei Acabe, não tem alguém aqui que nós podemos consultar?
Não tem alguém de Deus que nós podemos consultar a palavra de Deus? Aí o rei fala assim, o rei de Israel vai dizer assim, olha, tem um tal de Micaias, que só fala que não presta de mim, né? Muitas das vezes, para eu e você pregar a verdade, falar a verdade, buscar viver a verdade, para muitas pessoas a gente não presta, porque elas escolhiam a mentira. Quando alguém escolhe a mentira, viver a mentira, ela não dá ouvido mais à verdade, e todo aquele que fala a verdade para ela não presta. E aí o rei Acabe preferiu confiar nos seus amigos, 400 profetas de Baal. Ele apostou e confiou e morreu na mentira e sabendo que deveria estar na verdade. Então as pessoas ouvem a verdade, mas escolhem a mentira. Ela escolhe uma opção de andar na mentira, permanecer na mentira. Porque ele conhecia a verdade, sabia quem era, até o homem ele conhecia muito bem. Porque ele era rei de Israel, Israel era povo de Deus. Então Deus queria muito que Acabe andasse nos caminhos de Deus, mas ele preferiu a mentira. Hoje em dia Deus quer muito que você ande nos caminhos dele, muito, muito mesmo, mas muito, de toda a fé, perseverança, determinação e confiança em Deus. Não importa o que o mundo fala, não, porque ele entregou seu filho por nós, e ele espera um resultado de nós para ele como filho, e ele como um pai para a gente. Vale a pena pregar a verdade, pastor, viver? Como vale? Como vale? Ah, pastor, mas é muita luta. Ah, tá. É luta, é assim. Mas sofrimento? Não. Não, mas como assim? Não. A pessoa só enfrenta sofrimento, que é tormento, sem Jesus, meus amados. A pessoa que não anda nos caminhos de Jesus já enfrenta sofrimento. Agora, andar nos caminhos da maneira que agrada a Deus em Cristo Jesus, ela enfrenta lutas. Luta e mais luta. Aliás, aqui exatamente em Salmos 34, 9 a 7, se eu não me engano, é 19, né? 34, 19. Vai dizer bem claro, as aflições dos justos são muitas. Não fala em quantidade, fala muitas. Mas de toda o Senhor nos livra, de todas, de todas. Por que a palavra às vezes não tem o seu efeito na vida do cristão hoje em dia? Porque as pessoas desvalorizam, a própria pessoa desvaloriza a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o tesouro, é a riqueza aqui na terra. Olha o que diz aqui, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, aflições, são lutas, mas o Senhor de todas os livra. É porque o homem quer inventar, a palavra de Deus ela é tão perfeita. Para que inventar se a palavra de Deus já é perfeita e poderosa? Não existe algo poderoso mais que a palavra de Deus na terra. Mas a pessoa quer enfeitar uma coisa que é perfeita. Então o homem sem Cristo ele devia viver. O homem sem Cristo ele vive luta e sofrimento. Qual que é o sofrimento, pastor? Como que o senhor destaca o sofrimento? É simples e fácil. Sofrimento é a pessoa que dá cabo à própria vida. Ela não tem prazer de viver, ela não tem paz dentro de si, momento nenhum, uma pessoa atormentada dia e de noite, carrega ódio, carrega mágoa, carrega o rancor dentro de si. Se ela pudesse, saía matando todo mundo e destruindo todo mundo. Ela não tem paz, ela não gosta e não aguenta ver pessoas de bem. E aí aonde é sofrimento isso aí. Satanás aprisiona a alma da pessoa. Em Cristo Jesus, a pessoa que toma atitude, que não é obrigado, mas quando ela toma essa atitude de andar em Cristo Jesus,
ela enfrenta sofrimento, ela enfrenta, luta, aliás, né? Ela enfrenta luta e mais luta e luta, parece que não vai acabar mais. Parece que não tem mais fim. Mas sofrimento não. Eu falo isso porque eu sei. Luta que nós enfrentamos aqui é luta e luta, e parece que Deus não ouve, parece que nós estamos sozinhos na batalha. E aí você vê pessoas que estão ali nos ajudando, daqui a pouco vira as costas, vai embora. Você fala assim, não é possível, velho. Que tanta luta, mas luta. Mas se eu perguntar, o senhor tem paz? Eu deito em paz, eu acordo em paz. Minha alma tem paz. Então sofrimento é prisão na alma. A pessoa está aprisionada. Agora a luta não, luta você tem todos os dias. Todos os dias você tem luta. Mas por isso que nós temos confiado literalmente na palavra de Deus, no tempo de Deus, no querer e na vontade de Deus. E nós seremos vitoriosos, vitoriosa. Estamos a posse da sua vitória. Estamos a posse. Se tem alguém que quer te abençoar, literalmente, esse alguém se chama Deus. Literalmente. Porque é fácil, meus irmãos. Eu vejo muito vídeo, né, de pessoas que até mesmo conheço. É fácil você entrar numa live, né, um vídeo, gravar um vídeo e dizer: Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus está entregando a chave disso nas tuas mãos, daquilo outro nas tuas mãos, e encher a pessoa, a bola da pessoa. É fácil demais. Isso é fácil. Isso eu falo para o povo, para a igreja. É fácil chegar aqui e iludir você com coisas bonitas, maravilhosas. Mas o sacrifício para Deus fica onde? Ninguém quer sacrificar para Deus. Qual o sacrifício, pastor? Jesus já fez tudo? Vai lá em Romanos 12, você vai ver. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ali tem muita coisa ali, né? Outra hora eu vou fazer uma pregação em cima disso aí. Tem muita coisa. Mas eu fui pregar sobre essa passagem aí. Eu marquei em 2 lugares, né? Eu vou pregar aqui e pregar em outro canto, né? Levei quase 1 hora pregando só nesses 3 versículos, não deu tempo. E aí o povo olha no relógio, está preocupado para ir embora. Dá uma tristeza na alma. Porque por mais que a gente ensina que o tempo pertence a Deus e é de Deus. Por exemplo, nós estamos de pé porque Deus permite o fôlego de vida nós respirar. E sem tirar o fôlego de vida, está lá em Jó, né, 34, 14, se não me engano. Se Deus tirar do homem o fôlego de vida, o homem voltará ao pó. E aí acaba o tempo do homem. Então, de qualquer maneira, o tempo ele é de Deus. O tempo não corre. O tempo é de Deus. Se você puder, compartilhe esse vídeo. A gente tem que falar da palavra de Deus. A gente tem que falar do Senhor Jesus Cristo todos os dias. E viver a verdade. Hoje em dia você sabe que a verdade ela se tornou mentira na boca de muitos, né? Felizmente. É como está aqui, ó, escrito em 2 Tessalonicenses, se não me engano. Deixa eu ver aqui direitinho. Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Glória a Deus. É isso mesmo. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a seguir, que fala assim: a eficácia de Satanás. A eficácia de Satanás. Hoje nós estamos vivendo isso. Mas isso aqui é permissão de Deus, tá? Qual é a eficácia de Satanás? Veja só. A eficácia é o quê? Que fica, certo? A eficácia com todo o poder, sinais e prodígio da mentira. É o que nós estamos vivendo. Você ouve a verdade, eu ouço a verdade. A escolha somos nós. Nós que escolhemos a mentira ou a verdade. Se escolhemos a mentira, seremos iludidos e enganados por ela e não enxergamos mais a verdade, tá? Aí que está o problema.
Porque a pessoa fala assim, não, mas eu sei muito bem o que é mentira e o que é verdade. Mas se você escolher por própria vontade a mentira, você é iludido e enganado, e você acata a mentira como se fosse verdade. Você morre pela mentira achando que é verdade. Você pode ver isso aí em Acabe, o rei de Israel. Ele apostou na mentira, confiou na mentira, sabendo a verdade, e morreu pela mentira. E o duro, sabe o que é? Não adianta, porque ali tem um significado muito grande, né? Ele falou para o rei Josafá: você fica com o seu traje real, eu vou tirar meu traje real, que é a veste de rei, e vou vestir de soldado, me vestir de soldado. Ele fez isso. Ele tirou o traje dele real, veste real, e se vestiu de traje de soldado. Meu irmão, não adianta disfarçar. Pode disfarçar da maneira que for. Eu sou tão simples com o povo aqui da igreja, eu falo para as pessoas, eu falo, gente, estou enfrentando luta assim, 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 mas é tudo para a glória de Deus. Eu não fico me dando um de que eu estou tudo bem, tudo ódio, só aparência. Não falo para o povo. Ontem também eu falei, gente, estou aqui porque eu gosto e amo pregar a palavra de Deus e buscar viver a verdade, porque eu não sou a verdade, eu sou igualmente vocês. Preciso de Deus todos os dias, todo instante, todo momento. Aliás, falando para eles assim, eu preciso de Deus mais do que vocês. Se tinha alguém que precisa de mais que eu aqui, eu preciso muito mais. Então ele se veste de traje de soldado, tira o traje de rei, e aí uma flecha acha ele. Você sabe a história, né? O soldado tira a flecha e acerta o rei entre a junta da armadura. Agora imagine só, a pessoa rejeita a verdade hoje, vão se pôr o tempo todo. Enquanto ele viver, está rejeitando a verdade. Mas vai chegar um dia que a verdade vai estar de frente com ela. A verdade é Jesus. Ela escapa hoje, esquiva amanhã. Tenta achar na verdade uma falha. Porque assim, sempre a pessoa que quer a mentira, sempre ela está procurando na verdade uma falha. Pode observar para você ver. Acabe foi um desses, né? Sempre a pessoa está procurando na verdade que é Cristo uma falha, um defeito, uma saída para escapar da verdade. Eu quero ver naquele dia do juiz, que ele for prestar conta a Deus, o que ela vai inventar. E tem mais coisa, viu? Esta mesma verdade que liberta, que salva, essa mesma verdade que purifica e transforma a vida da pessoa, é a mesma verdade que vai condenar a pessoa, lançar a pessoa no inferno, tá? É a mesma verdade. Não é o Satanás que lança ninguém no inferno. Quem lança é a verdade, se ela não querer a verdade. Não sei se você está entendendo a colocação das minhas palavras. A pessoa ela esquiva da verdade hoje, inventa um bocado de coisa para não viver a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Ela procura defeito na verdade hoje, daqui e dali. Eu quero ver naquele grande dia que eu for prestar conta a Deus. Aonde que ela vai achar defeito? Hoje ela consegue achar do jeito dela, né? Porque não tem defeito na verdade. E aí ela arruma uma desculpa daqui, uma desculpa dali naquele grande dia, porque hoje Jesus é advogado. Naquele dia vai ser um justo juiz. E esse mesma verdade que vai dizer, entra para o gozo do meu Pai, é a mesma verdade que vai dizer, apartai de mim que vos não te conheço. E aí? Então eu prefiro, meus amados, passar a luta que for, mas viver a verdade. Tem muita gente que olha para nós e diz, você é bobo. Quantas pessoas falam para mim, você é bobo. Faz assim, dessa maneira, desse jeito. Não é isso que a palavra ensina, não. Faça da maneira que está escrito. Deus não morre de fome, Deus não vai deixar. Porque a gente tem que pregar a verdade e viver a verdade. Não é que eu sou a verdade melhor que ninguém, não. Falo para o povo que eu não sou melhor que vocês nada.
mas a gente tem que viver a verdade. Se você é um cristão, uma mulher de Deus, um homem de Deus que vive verdade, você tem poucos amigos. Poucos. São contados de dedos os amigos que você pode contar, que é fiel e temente a Deus, que aceita ser seu amigo. A maioria vai ali ter uma amizade com você, quando vê que você realmente leva a sério as coisas de Deus, vai embora. Felizmente. Mas tem que permanecer a verdade. Essa é a nossa fé, não podemos desistir. E aí o que acontece? Lá no 10 vai dizer assim, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Por que perece? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha aí, isso é muito forte isso aqui, É 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Todos aqueles que não acolher o amor da verdade para a salvação da nossa alma, será iludido e enganado. E quantos aí estão assim? Jesus vai dizer, por a iniquidade ter aumentado, o amor de quase todos se esfriaria nos últimos dias. Não está vivendo nos últimos dias. Então a pessoa ouve a verdade e ela escolhe o que vai andar, na verdade ou na mentira. Mas a verdade tem que ser falada. Meus amados, Deus abençoe, um forte abraço em todos vocês. Que tomara que essa palavra sirva para a sua fé, sirva para o seu coração, te dê ânimo, te dê força. Que não adianta nós querer iludir o nosso coração com bonitezas. Não, que nessa terra não vai ter boniteza. Não vai ser completa e boniteza o reino eterno. E tem muita pessoa iludida atrás de grandeza e boniteza aqui na terra. A Bíblia vai dizer que a terra, o mundo jaz do maligno. Onde você vai achar boniteza no mundo? Amém, meus amados? Forte abraço. Você está assistindo aí, Deus abençoe. Passe esse vídeo para frente se você puder, se for da vontade de Deus, o querer de Deus, você sentir no seu coração. E Deus abençoe em nome de Jesus. Forte abraço, um beijo no seu coração e até a próxima live em nome de Jesus.